pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa vamos olhar com muito carinho para um período que transforma tudo, a primeira infância. E para esse assunto eu trouxe o pedagogo e pesquisador que é uma referência quando o assunto é desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vindo, Paulo Fock. Obrigado, Dani. E aí, Paulo, que prazer, que honra, né, tu vir aqui no programa Mãe Sem Culpa. E agora, antes da gente começar, eu gostaria, assim, que tu te apresentasse, falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre as tuas especialidades, que eu sei que, assim, ó, né, é grande ali, é meio extenso, né? Bom, quero dizer que primeiro é que é um prazer estar aqui. Amei o nome do programa, acho que isso é contemporâneo, né? Tratar a mãe nesse lugar, outro que não construído na culpa. Eu sou pedagogo, eu trabalhei muitos anos com criança, de 0 a 6 anos. E nesse trabalho com crianças, que foi desde um professor de dança de crianças a professor, eu fui migrando para a formação de professores e fui trabalhar também no campo da pesquisa, na formação inicial na universidade. E desde então eu tenho trabalhado com políticas públicas, junto ao Ministério da Educação, por exemplo, a assessoria de municípios, em pesquisas que têm impactado escolas, né? E sempre se perguntando sobre qual é o nosso papel numa instituição de educação infantil para promover o pleno desenvolvimento das crianças. E nesse lugar fazendo intersecções e diálogos com as famílias que são nossos grandes parceiros para pensar o desenvolvimento integral das crianças. Então, assim, num resumo muito rápido, essa é a minha história dentro do campo da educação infantil. Nossa, né, extenso, né, mas isso aí, parabéns pelo trabalho, eu te acompanho no Instagram, assim, ó, é excelente. Quando eu coloquei o teu nome ali, muita gente, eu amo ele é maravilhoso, sabe? Veio muitos comentários que legal. Muito legais te elogiando, né? Enfim. Então a gente vai começar, tá bom? A primeira pergunta que eu queria te fazer é por que a primeira infância ela é tão decisiva na vida toda? Essa é uma descoberta relativamente contemporânea do ponto de vista de uma ciência mais exata, como a neurociência, por exemplo. Se a gente recorre a campos dos estudos mais qualitativos e sociais, como a pedagogia e a psicologia social, esse é um argumento já bastante antigo, que vai dizer mais ou menos o seguinte: nos primeiros anos de vida, a gente constrói tudo aquilo que é a base para a construção de uma vida inteira. Então, as comunidades originárias, elas costumam dizer que a infância é um terreno que a gente sempre pisa, né? Todo mundo, todos nós, nas nossas histórias adultas, inclusive, a gente vai se remontando nas histórias infantis. Mais recentemente, a neurociência, e aí com o uso de outras tecnologias, vem mapeando e mostrando como o desenvolvimento cerebral, as sinapses de um bebê, sobretudo nos primeiros 1000 dias, né, até os 3 anos, ele acontece numa intensidade tal que em nenhum momento outro da vida tem tanto desenvolvimento e tanta sinapse como nesses primeiros 1000 dias. E com isso a gente foi construindo um argumento bastante importante, quer para o campo da educação, mas para o campo da saúde, da psicologia, da assistência social e inclusive das políticas públicas, de que o investimento numa atenção integral à primeira infância, ele é um investimento a curto, médio e longo prazo, porque nós estamos construindo um início de vida mais equânime, né, para todas as crianças, ou seja, todas as crianças, independente do grupo social que pertencem, podem ter direitos desde da sua chegada ao mundo muito parecidos, né, atendidos, do direito à proteção, direito à alimentação saudável, direito à segurança, à saúde, à educação, a cuidados responsivos, que são os eixos que compõem esse campo do desenvolvimento integral da primeira infância, porque se a gente agir atentamente nesses primeiros anos de vida de uma criança, a gente está construindo o que em termos técnicos se chama funções executivas, que é aquilo que de um bebê até o resto da sua vida ele vai precisar, que tem a ver com atenção, com concentração,
com saber responder às demandas dos outros, a perceber o outro, a conjecturar elementos distintos, a raciocinar numa situação X ou Y. Então, tudo aquilo que a gente precisa, a linguagem, por exemplo, tudo aquilo que a gente precisa para o pleno desenvolvimento de um ser humano, ele se consolida, ele se fortalece nos primeiros anos de vida. Se, por um outro lado, a gente não é atento a isso, né? E é o que a gente chama de produz um ambiente com um estresse para as crianças. Estresse aqui no sentido de que a gente sempre tem que tomar cuidado para falar isso, que às vezes as pessoas entendem como não podemos dizer não para as crianças, e não é isso, né? Estresse é entendido aqui como alguma coisa demasiada àquilo que uma criança pode suportar. Então, vai de violência, a falta dos cuidados básicos, como alimentação, higiene, atenção, a coisas mais complexas, né? Então, esse tipo de estresse, na vida de uma criança bem pequena, nos seus primeiros 1000 dias, prejudica a construção dessas sinapses. E isso vai acabando deixando lacunas para o desenvolvimento da criança a longo prazo. O nosso cérebro ele tem uma plasticidade, o que isso significa que ao longo da vida a gente pode ir recuperando essas lacunas. Mas o melhor e o ideal é que a gente construa, nesses primeiros anos de vida, as melhores oportunidades, um cuidado e uma atenção integral para o desenvolvimento pleno das crianças, né? Eu costumo dar um exemplo para as minhas alunas na pedagogia, que é, quando eu era professor de bebês, né? O que acontecia num mês de vida de um bebê, chegava na escola mal engatinhando, daqui a pouco, no final de um mês ou dois, já estava querendo se firmar e caminhar sozinho, né? Esse grande passo de desenvolvimento que acontece num período de tempo tão curto, a gente nunca mais repete. Na vida adulta, a gente pode comparar que o que acontece numa década da nossa vida em termos de desenvolvimento é o que acontece num mês de vida de um bebê, de tanto que um bebê se desenvolve. Basta a gente observar e acompanhar um bebê se desenvolvendo. Maravilhoso. Mas já pegando esse teu gancho aí, né, que tu falou, o que a ciência hoje já comprova, então, do desenvolvimento infantil? Então, ela já comprovou que a gente começa o desenvolvimento da linguagem, a gente começa no período gestacional, por exemplo, a construção do sabor, né? Aquilo que a criança vai ter mais aderência a sabores mais amargos, mais doces, mais azedos, ácidos, enfim, desde a gestação, a partir do tipo de alimentação que uma mãe tem, por exemplo. Já comprovou, por exemplo, que o diálogo com uma criança, uma atenção recíproca, por exemplo, no momento de alimentação, estabelece vínculos fundamentais para a criança poder se desenvolver. A ausência disso é uma ausência, por exemplo, de produção de linguagem, que é um problema sério para o desenvolvimento das crianças, né? E comprovou o que eu acabei de te explicar, que é o mais importante, que o maior pico de desenvolvimento de um ser humano, ele acontece nos primeiros 1000 dias. O maior pico de sinapses que o nosso cérebro vai fazer, ele vai acontecer nos primeiros 1000 dias. Depois, a gente precisa ir fazendo podas sinápticas. Então, a gente vai saindo dessa abertura mais ampla em relação ao mundo e às coisas e virando mais especialista da língua, especialista da cultura. Um exemplo bem prático para te entender. Um bebê, ele tem uma capacidade de reconhecer expressões faciais que nós adultos perdemos, né? Ele consegue perceber sutilezas da expressão facial e de diferenças, por isso que ele sabe reconhecer rapidamente, mesmo com uma visão ainda em formação, ele consegue perceber rapidamente as figuras familiares dele, que é algo que a gente vai perdendo tamanho apuro para perceber a expressão de um ser humano e que na vida adulta a gente vai começando a perder, por exemplo, né? Percepções de linguagem corporal, gestos muito sutis, né? Tem um estudo muito legal sobre mães e bebês
que mostra o que acontece, né? Mapeiam a mãe e o bebê quando a mãe está amamentando e naquele diálogo que às vezes é um resmunguinho, às vezes é uma música, às vezes é uma conversa, né? Sincroniza a respiração do bebê e da mãe por esse diálogo que vai acontecendo. Quando um dos dois interrompe isso, sei lá, a mãe perde o contato, alguém chama na porta, né? E ela perde o contato e olha para fora, desorganiza a respiração da mãe e do bebê. Por isso que às vezes o bebê morde o peito da mãe ou para de mamar como querendo dizer, volta, que a gente está numa conversa aqui, né? Olha que legal, que é muito legal observar aquilo que por muitos anos se negou, de que, bebê não percebe o mundo. Ao contrário, percebe talvez mais do que em qualquer outro momento da vida. Bom, pegando também agora esse gancho que tu falou de bebê, tu gosta de falar, né, que as crianças, desde bebê, elas são protagonistas da própria história. O que isso significa dizer na prática? É bom tu trazer isso agora, porque por muito tempo o campo científico, no campo do senso comum isso ainda é muito tratado, né? Mas no campo científico se achava que bebê só reagia ao mundo, né? Então, inclusive dali nasce muito o debate e a perspectiva de uma estimulação precoce, como se a gente tivesse que antecipar coisas à vida dos bebês, como se a gente tivesse que estimular para que ele pudesse se desenvolver. A ciência mais contemporânea, né, e nomeadamente a epigenética, ela vai mostrar que um ambiente adequado, criar boas condições em termos de relações, de espaço, de bem-estar físico e emocional, de approach, né, da relação adulto com a criança, ele é um fator que permite a criança a protagonizar o seu desenvolvimento, ou seja, permite ela perceber o seu corpo no tempo e espaço, permite ela se dar conta sobre os seus pontos de apoio para querer virar e eventualmente mais tarde começar a caminhar, que ela tenha um input de querer dialogar, de querer falar. Então, isso é uma mudança muito grande do ponto de vista técnico, pedagógico, teórico, científico, que é reconhecer que um bebê, em termos técnicos, tem agência, ou ele age, não só reage. Quando a gente pensa em só reação, sempre pressupõe que eu tenho que fazer alguma coisa para reagir, né? Quando a gente se dá conta que um bebê age, independente de algum estímulo, a gente reconhece que esse sujeito está atento, está ativo no mundo e se dando conta o que ele tem que fazer, o que é o approach que ele precisa dar para participar desse mundo. Uma cena que eu sempre chamo a atenção para perceber isso é ver numa cena de parque, de praça, duas mães chegando com os bebês, que podem ter contato visual, né, que não estão virados só para elas, mas estão viradas para o mundo, ver como eles buscam o contato do outro bebê, como eles reagem ao outro bebê, como eles se olham, como eles dialogam, como eles, às vezes, até verbalizam algum tipo de som, né, como querendo dizer, quero chegar em você. Né? A minha pesquisa de mestrado, que eu estava olhando bebês de 4 a 14 meses, é muito legal, porque tinham bebês de 5, 6 meses, um do lado do outro. Teoricamente, nenhum deles fala, né? Nenhum deles usa da palavra para interpelar o mundo, mas como eles iam fazendo diálogos que uma atenção muito grande, uma observação atenta a eles me deu a chance de mostrar, que esse diálogo começava por um jogo de olhares, né? Então, um convidava o outro a olhar para direções, reagia ao olhar do outro. Um estimulava o outro a querer falar, então fazia algum tipo de vocalização, gestos para que dialogavam, né? Que interagiam com essa vocalização, como querendo fazer um ato bastante complexo do ponto de vista psíquico, que é perceber, existe um outro, este outro não é uma extensão do eu, e eu quero chegar a este outro, quero interpelar este outro, né? Então, quando
a gente, no nosso campo de uma pedagogia mais progressista, mais participativa, vai reconhecer a agência dos bebês, que os bebês são ativos no seu processo de aprendizagem, é justamente para refutar essas perspectivas que pressupõem o bebê como uma coisinha fofa em que a gente tem que ficar estimulando para ele se desenvolver. Não, a gente tem que criar as boas condições para ele se desenvolver. O melhor desenvolvimento é aquele que o bebê é partícipe, é aquele que a criança, não só o bebê, tem a possibilidade de se dar conta do que está acontecendo, dar sentido ao que está acontecendo e, inclusive, aos poucos, ir aprendendo a nomear o que está acontecendo. Que bacana, Ali. Tu acha que hoje existe um excesso de estímulos e as crianças querem crescer rapidamente, assim, tem uma pressa para crescer? As crianças não querem, o mundo quer, né, Dani? Você sabe que tem um estudo muito interessante lá dos anos 30, que eu tenho retomado ele para explicar um fenômeno do contemporâneo, né? Nos anos 30, pós-Primeira Guerra, muitas crianças ficaram órfãs, né? E aí, na época, não tinha muito debate de ética na pesquisa, então fizeram alguns tipos de experimentos que hoje seria nada ético. Mas, a parte disso, que é sempre bom de chamar a atenção, aconteceu uma coisa muito interessante que eu acho que dá um elemento para a gente pensar nesse contemporâneo. Um grupo de crianças, de bebês e crianças, né, órfãs, eles mantiveram num orfanato, né, ficaram institucionalizadas. O outro grupo foi adotado, né? E eles ficaram acompanhando durante 40 anos esses dois grupos de criança. O grupo institucionalizado e o grupo que foi acolhido e adotado por famílias. Todos tiveram as dimensões básicas atendidas, como, por exemplo, alimentação, cuidados básicos, atenção básica, né? Moradia. Tinha uma diferença entre os dois grupos. O grupo que foi adotado reestabeleceu vínculos com as famílias. Teve um olhar afetuoso que acompanhou a história deles nesses 40 anos. O outro grupo que ficou institucionalizado, não. Eles ficaram numa instituição com os cuidados básicos, mas não criaram vínculos com ninguém. O que aconteceu a longo prazo? Esse grupo que foi adotado se desenvolveu, cresceu, estudou, foi trabalhar, teve uma vida plena, né? O grupo que ficou institucionalizado, muitos sucumbiram na adolescência, morreram até a adolescência. Muitos não desenvolveram linguagem. E aqueles poucos que cresceram, que chegaram à vida adulta, tinham um cérebro 40% menor do que o outro grupo. Resumo da ópera, o que isso diz pra gente? Que a gente se torna humano, a gente não nasce humano. E a gente se torna humano na relação com outros humanos. Aí vamos deslocar esse estudo para o contemporâneo. A gente colocou na dimensão relacional com o humano um elemento chamado tela, celular, tablet, tecnologia. Basta a gente entrar num restaurante que tem a criança na hora do almoço, virou um escape familiar botar uma tela para deixar a criança quieta. No mercado, essa é uma cena que se repete. Eu vivo em aeroporto, isso é uma cena que se repete dentro do aeroporto. A gente botou uma tela para criar um triângulo que não cabe, né? Que ele precisa se dar na dimensão relacional. E aí a gente vê nas crianças desse contemporâneo alguns comportamentos. A gente vê crianças que estão com comportamento mini adulto e que são, inclusive, fonte de exploração dos pais na internet, né? E a gente tem vários exemplos de crianças digital influencers, né? Que isso é um grande crime. Hoje, com o ECA digital, isso é considerado um crime, né? Então, a gente vê que as crianças, não mudou o sistema de desenvolvimento das crianças. Eu tenho 41 anos, de quando eu era um bebê e agora. A gente tem a mesma estrutura biológica para se desenvolver. O que mudou foi as dimensões externas que estão exigindo e demandando dessas crianças uma performance que não é para elas, né? E estão esquecendo de que talvez a maior responsabilidade adulta nossa, de pais, de professores, de tomadores de decisão,
é no acolher essas crianças que recém chegam ao mundo e ajudá-las a se tornar humano, né? Ajudá-las a se tornar humano na relação, nos encontros, no diálogo, na conversa, no contato visual, né? Antes eu te falava na tua primeira pergunta, bom, qual é a grande descoberta que a gente tem? Que as crianças têm um estado de percepção e atenção que a gente não repete mais na vida adulta. Então, olhar para uma criança e dialogar com uma criança verdadeiramente é um princípio de construção dessa humanidade muito importante, que a gente não pode botar junto uma tela que vai ou criar grandes atrasos no desenvolvimento dessa criança, grandes prejuízos no desenvolvimento dessa criança, ou criar um estímulo a uma performance de necessidade de validação, né, de aceitação do outro, de performar uma adultice. Então, aquelas crianças que a gente vê fazendo sucesso na internet, assim, que performam uma vida adulta. Isso não é nada interessante para o desenvolvimento da criança. Isso deixa uma lacuna que vai ficar para o resto da vida. Haja terapia para essas crianças quando chegarem na adolescência e na vida adulta para poder se desenvolver e recuperar isso que adultos que não foram responsáveis não estão fazendo agora no momento que tem que fazer. Um cuidado atento, pleno e permitindo que essas crianças possam ser criança, né? A gente aumentou a expectativa de vida, a gente está lá, sei lá, com 70, 80 anos com uma expectativa de vida, isso é uma marca bastante grande na nossa história da humanidade, mas a gente não ampliou o tempo de ser criança, ao contrário, né? O que antes a gente considerava até pouco tempo atrás que era criança até 12 anos, hoje já mudou, ela está se reconhecendo que a partir dos 9, 10 anos isso já está se alterando e que essa adolescência está se estendendo até 32 anos, né? A infância, que é um momento estruturante, crucial para o desenvolvimento de qualquer ser humano, diminuiu. A gente precisa proteger e dar às crianças o direito de ser criança, de não ter responsabilidade adulta, de não ter agenda adulta, de poder fabular, inventar e pensar coisas que é só as crianças que conseguem conjecturar desse modo, porque esse é o único momento de, quem sabe, essas crianças criarem reservas afetivas, criativas, emocionais para a vida delas. E a culpa seria desses estímulos, né, excessivos, né? Muitos por conta dessa dimensão com a relação com o digital. Tem um psicólogo americano bastante importante nesse tema, que é o Jonathan Haidt, que ele fez um estudo, inclusive, longitudinal, né? E mostrou como, 2003, se eu não me engano, o ano, que é um marco onde a Meta compra o Instagram, que cria, né, dá uma explosão de usuários no Instagram, como nesse mesmo ano, daí para frente, tem uma explosão de adolescentes, sobretudo meninas, que começam com problemas de saúde mental, de depressão e etc. Né? Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento de viragem comportamental na nossa sociedade, na relação com o digital, com a tecnologia, com dúvida do que é real e o que é virtual, o que é mais artificial, que está impactando profundamente o desenvolvimento das crianças. Sim. Então, a gente tem que fazer uma pergunta ética, que é: o mundo precisa de humanos. Se eu acolho um sujeito que chegou ao mundo, como que eu ajudo ele a crescer humano, né? A se tornar esse humano que preserva essa humanidade para dar conta deste mundo complexo. Sim, é porque a gente está numa era de tecnologia, né? Tu falou da inteligência artificial, não tem como fugir muito disso, porque é uma era tecnológica, ok. Mas cabe nós pais sabermos como usar, né? Não usar em excesso, saber a hora, né? Porque, enfim, tá aí, não tem muito como fugir também disso, mas sim, concordo contigo. Tem uma questão, né, Dani, que é a Sociedade de Pediatria, ela recomenda até 0 a 2 anos, zero tela, né? Por quê? Afeta o desenvolvimento da linguagem.
afetar o desenvolvimento da linguagem tem desdobramento para o desenvolvimento de todo o resto da criança, assim, cognitivo, emocional e etc. Né? Então, de 0 a 2 anos é zero linguagem, é zero tela, desculpa, para não afetar a linguagem. A partir dos 2 anos, muito pouco, é 1 hora por dia. Eu, acompanhando crianças, eu trabalho há 20 e poucos anos nessa área, e vendo o efeito da tela no desenvolvimento das crianças mais contemporâneas, sobretudo pós-pandemia, eu mantenho a regra, zero tela. Se tu adulto ajuda uma criança a encontrar satisfação na vida, no brincar, no encontro com as outras crianças e não encontrar satisfação numa tela, num estímulo que é visual deste gênero, você está criando uma equipagem emocional e cognitiva e relacional interna dessa criança muito importante para depois. No campo do inevitável, que essa criança vai se relacionar com a tecnologia, ela ter uma equipagem cognitiva para se relacionar com cuidado, com autopreservação, com uma dimensão, inclusive ética, que eu realmente espero que a gente está caminhando para construir esses parâmetros, de fato, com a relação com a tecnologia. A questão é que se a gente faz um acesso precoce a isso, e a gente meio que naturalizou a vida sempre com o celular na mão, isso não é natural, isso é uma construção, e uma construção que está mostrando os prejuízos, né? Para todos nós, inclusive adultos. Se a gente não desnaturalizar isso, o prejuízo a curto, médio e longo prazo para uma criança é muito grande. E se tem algo importante que a gente precisa fazer é nós adultos sermos adultos quando a gente está na relação com uma criança, né? E saber discernir aquilo que uma criança pode acessar naquele momento da sua vida e aquilo que não é importante que ela acesse. A gente vê, não faltam estudos que mostram como a falta de relação, né, o ficar longe de celular para algumas pessoas é como uma adição à droga. Assim, as reações, ela é muito parecida, é uma adição séria. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que criar clínicas de desintoxicação digital para as pessoas. Mas, Paulo, o que as crianças falam quando, delas mesmas, né, quando fazem uma birra, ou quando não querem comer, ou quando tem medo, né? Ou quando, enfim, repetem 1000 vezes a mesma coisa. Uhum. O que elas estão querendo dizer sobre elas mesmas? Elas estão querendo dizer: ei, adulto, seja adulto, me dê contorno. Na psicanálise, o Winnicott chamou isso de holding, né? Que é, de fato, um contorno, né? Uma criança, ela está testando tudo que ela está experimentando no mundo. Uma criança, ela tem uma estrutura de pensamento muito metafórico. E aí ela vai migrando, transladando ideias para outros lugares. E ela vai vendo se aquilo funciona ou se aquilo não funciona, se aquilo dá certo ou se aquilo não dá certo, né? E quando ela está numa birra, quando ela está, ou mesmo querendo explicar alguma coisa, seja birra ou não birra, ela está querendo dizer: adulto, haja como um adulto, me ajude a perceber o mundo, me ajude a dar contornos para o mundo, me ajude a autorregular, né? Ela não sabe dizer essa frase, mas ela, quando está fazendo uma birra, ela está implorando para uma autorregulação. Uma criança, Dani, de 2, 3 anos, por exemplo, quando ela está cansada, ela fica irritada, nervosa, chora, briga com tudo. Ela não tem a autopercepção de que ela está sentindo aquilo tudo. Sim, elas não sabem porque ainda ela está com sono. Ela não sabe ainda expor as suas emoções, né? E nem perceber, não é nem só sobre expressão, ela não consegue ainda nem perceber. Porque a gente, quando tá, sei lá, por exemplo, o meu terror é ficar com fome. Quer me ver virar um tigre, é me deixar com fome, né?
Mas eu sei. Só que tu já sabe disso? Eu sei. Que nem a gente pergunta também pra uma criança, tu tá com sono? A pessoa grita, não, mas tá assim, tá caindo, mas tá assim, tá com birra, tá chorando já. A gente já sabe que essa criança tá com sono. E aí a gente não faz pergunta numa situação, né? Eu sempre oriento as professoras, a gente nomeia, né? A gente diz, Dani, você tá chateada porque você tá com sono. Pra gente poder ficar bem, vai precisar descansar. O nosso papel é ser adulto e ajudar a criança a perceber, a dar nome, a expressar o que está sentindo e a se autorregular na medida que vai aprendendo a se perceber, né? Uma situação, por exemplo, que acontece muito em escola, que é mordidas, dos 2 para os 3 anos. Ou a criança vai morder, ou ela vai ser mordida, ou os dois. Ou ela vai se morder e vai ser mordida, né? E acontece isso de 2 grandes situações. Ou quando a criança é muito amiga, então eu e você somos muito amigos, a gente está sempre junto, brincando, sempre junto, e eu te mordo, né? Para um bebê, para uma criança de 2 anos, eu sinto tanto afeto por você que eu não sei expressar todo esse afeto. É tanto que eu tenho vontade de morder. Nós adultos também temos isso, né? A gente pega as crianças e diz, que vontade de dar uma mordida. Só que a gente regula o maxilar e sabe que não pode morder forte. Sim. Uma criança, ela não tem equipagem para demonstrar. Assim. Ela quer, e ela morde, assim, às vezes elas chegam a dar umas tremidinhas, assim. Um adulto que vê isso e diz, por que você fez isso? Está fazendo uma pergunta idiota. Porque se a criança soubesse por que ela não faria isso, né? Ele vai dizer, você gosta muito da Dani, né? Por isso que está mordendo ela. Só que se a gente morder quem a gente gosta, a gente machuca. A gente tem que fazer carinho. A gente tem que dar um beijo, a gente tem que segurar na mão, a gente vai ajudando a criança a construir a linguagem do afeto, né? Ou, por exemplo, numa disputa de brinquedos, que um está puxando e o outro... Ela está nesse momento, e aí, às vezes, no momento, mordeu. Por quê? Ela não tem ainda timing para dizer, dá que esse brinquedo é meu. Foi o amiguinho, no caso, que mordeu. É isso. Ou ela vai ser mordida ou ela vai morder. Isso é o que vai acontecer. Eu, quando eu era professor de criança, eu dizia, olha, vai acontecer algumas situações na escola. Ou vai ser mordido, ou vai morder, vai cair, vai se machucar, porque isso são sinais de desenvolvimento importantes da criança. Mas por que eles, numa disputa de brinquedo, mordem, né? Porque eles não têm ainda a linguagem desenvolvida, não conseguem ainda dizer, dá que é meu, e aí a mordida, ela é a linguagem, entre aspas, para dizer alguma coisa. Bom, nós adultos, quando vemos essa cena, a gente não é o juiz que vai definir quem é do bem e quem é do mal. Quem mordeu e quem foi mordido são 2 bebês, são 2 crianças descobrindo como se é humano nessa humanidade que a gente vive. O que a gente tem que fazer? A gente tem que interpelar e dizer, você quer dizer para o teu amigo que você está brincando agora com o brinquedo, né? Então a gente vai dizer para ele que agora você não pode emprestar, porque você está brincando e depois a gente vai emprestar. E a prof vai ajudar a encontrar um brinquedo para você que pegou o brinquedo da amiga. Quer dizer, a criança, ela está experimentando o tempo inteiro, com o pouco que ela tem para dar conta do mundo, o que eu faço nesse mundo. Nós, adultos, temos que saber interpelar, observar, compreender e agir no sentido de ajudar a criança a compreender o que está acontecendo. Então, uma birra por cansaço, a gente vai ajudar a nomear que ele está cansado e que a forma para descansar, para passar aquele mal-estar, é descansar. Uma criança que está com fome, eu vou ajudar a entender que ela está sentindo aquilo que ela está com fome. Uma criança que, quando está em adaptação numa escola, chora porque a mãe e o pai estão indo embora, não adianta dizer, olha o ponteiro do relógio, quando passar 5, 10 minutos. Uma criança não tem o tempo interno subjetivo, para ela aquilo lá não significa nada. A gente tem que validar o que ela está sentindo, primeira coisa, né? E ajudar a criar um elemento de suporte àquela frustração, que, aliás, é super importante, né? Tolerar frustrações
é uma competência fundamental para o desenvolvimento da vida. Ser capaz de suportar não, capaz de suportar a frustração entre uma expectativa e a realidade. Isso é uma equipagem muito importante e que tem muito adulto barbado que não tem essa condição desenvolvida de tolerar a frustração, né? De tolerar um não, por exemplo. Bom, vamos agora falar então dos benefícios que a natureza traz para os bebês? Perfeito. Você sabe que o Brasil, Dani, é o segundo país que mais receita medicamentos para as crianças, o que é um dado muito sério, né? E isso a gente só perde para os Estados Unidos por uma crença de que as crianças estão hiperativas, com déficit de atenção, né? O Richard Louv, que é um grande pesquisador do tema da área da natureza e da infância, ele vai, nas suas pesquisas, criar um conceito que é o déficit de natureza. E ele se dá conta que as crianças desse contemporâneo estão cada vez mais sem irmãos, vivendo sozinhas em casas, em apartamentos, sem pátios, em ambientes cada vez menos seguros, então circulam menos pelas cidades, né, pelas praças. Essas crianças estão com falta de natureza. E eles descobriram, a partir dessa compreensão, de que 30 minutos diários das crianças em contato com a natureza, ele tem os mesmos benefícios do que usar, por exemplo, tomar um medicamento como Ritalina, né? Ele ajuda a criança a se autorregular, ele ajuda a criança a gastar sua energia, a estar atento. É muito bonito ver como as crianças se pegam observando o minúsculo da natureza, né? Elas têm um apreço estético pelo mundo que, diga-se de passagem, em tempos de novas compreensões climáticas, é fundamental a gente ter como um outro estado de relação com a natureza que não seja aquela construída pelo antropoceno, né? Aquela ideia de explorar a natureza. Mas a ideia de preservar, de regenerar, de cuidar, né? As crianças têm muito isso e só constroem isso na relação com a natureza. Então, não há dúvidas de que só tem benefícios colocar as crianças na relação com a natureza constante. Para crianças, por exemplo, os efeitos colaterais de medicamentos como a Ritalina, que é o mais difundido, eles são seríssimos, assim, de impacto no desenvolvimento, a motor físico, a outros tantos de bem sérios. Perfeito. Então, a natureza só traz benefícios, né, tanto de autonomia para a criança, como no desenvolvimento cognitivo, emocional. Mas tu falou numa coisa muito importante aí, né, que é sujeira, né? Como é que a gente pode ajudar essas famílias, esses pais assim que têm medo, né, de levar a criança para uma pracinha da sujeira, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né, que tem muitas famílias que hiperprotege. Hiperprotege também pelos perigos, né, que a gente tem violência. Então, como é que a gente pode também ajudar essas famílias? Eu acho que isso dispara, né, inclusive para o debate da política pública, né? Como é que as políticas públicas estão acolhendo a primeira infância? Então, criar espaços seguros, arborizados, né, para as crianças poderem brincar, é uma política pública que afeta o desenvolvimento integral da criança e que nós, que somos as pessoas que podemos decidir isso num voto, por exemplo, temos que estar atento quando existe um projeto de governo que vai dizer vamos cuidar das praças, não vamos arborizar cada vez mais a cidade, não vamos, quer dizer, é por aí que a gente tem que botar ficar... segurança, exato, né? Deixar aquela praça segura. Exato, mas você sabe que eu acho que boa parte... Cuidar, né? Cuidar bem da cidade, né? Que é uma responsabilidade de todos nós, sim. né? Mas você sabe que eu acho que os pais, eles têm um temor com a sujeira por uma visão de criança hiperfrágil, assim, sabe? Como se, ai meu Deus, se ela botar na boca a terra, ela vai passar mal. Se ela comer uma graminha, ela vai... E assim...
eu tenho na minha história muita areia e grama que eu comi, estou aqui pleno e saudável, né? Os estudos da área da saúde, inclusive, mostram, né, que isso não vai ter grandes desdobramentos perigosos para a saúde da criança, né? Vai dar um piriri no máximo e se resolve facilmente. E o efeito disso é uma criança que vai criando imunidade, uma criança que... Por exemplo, eu tinha uma criança, quando eu era professor numa escola, que ela chegou cheia de alergias para a gente. A gente observou o jeito que os pais tratavam essa criança e era uma criança super, hiper protegida. Tinha um histórico, era uma criança que era um bebê de fertilização artificial, in vitro, né? De muitas tentativas dessa mãe. Então, essa mãe tinha um temor para esse filho crescer, né? Por todo o trauma que ela passou, muito grande. Quando ele foi, por sorte, ele foi para a escola cedo, com 1 aninho e meio para 2. Quando ele foi para a escola, vivia cheio de alergias. Quando ele foi para a escola, ele começou a primeiro interagir com outras crianças. 10 primeiros meses é aquilo. Pega todas as perebas que tem possíveis, né? A mãe fica apavorada, mas ela vai descobrindo que esse bebê que ela, no imaginário dela, era muito frágil, não é tanto. Mas essa criança, na medida que ela vai indo para o pátio, vai brincando com a grama, com terra, na caixa de areia, e se suja, e experimenta, e vai criando uma outra relação com o entorno, essa criança vai ficando cada vez mais forte, inclusive de saúde. Foi muito interessante essa história, uma história que me marcou muito, porque eu vi um pai e uma mãe que tinham uma ideia de uma criança super frágil, de repente perceber uma criança com força, competente, que pode estar no mundo, né? E mudou fortemente a relação deles com as crianças, assim, né? Com aquela criança em especial. Então, eu acho que às vezes é legal os pais se atentarem e se fazer essa pergunta, assim, será que eu não tenho uma ideia um pouco frágil do meu filho? Porque ele não é essa fragilidade toda. Essa fragilidade, ela é muito mais minha, adulta, de olhar para ele, de ficar hiperprotegendo do que dele. Tem um estudo muito legal que aconteceu lá em Budapeste, de uma pediatra muito famosa no mundo, que é a Amy Pickler, e que ela acompanhou as crianças da burguesia e as crianças de operários, os bebês de operário, no desenvolvimento do motor, né? E os bebês das filhas de operários, eles não tinham tanta cuidado e proteção e, né, evitar qualquer canto, degrau. E essas crianças tinham um desenvolvimento corporal muito mais potente, de muito mais autopercepção do que as crianças super, hiper protegidas. Então, aí tem um dado importante para a gente, né? Como que a gente ajuda as crianças a se desenvolver, protegendo e cuidando, mas não sendo excessivo nesse cuidado e nessa proteção, porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Paulo, então agora eu quero que tu me falasse assim, ó, existe uma infância ideal? Não. Não existe? Não existe uma infância ideal. A infância é uma categoria geracional que é marcada por vários fatores, que é o fator cultura, o fator idade, o fator geracional, enfim, tem uma série de elementos, espaço, tempo. A gente tem certos princípios que talvez a gente precisa proteger para que as crianças possam se desenvolver plenamente, né? Então, o framework do pleno desenvolvimento, né, do Nurturing Care, que é um padrão internacional, ele vai dizer que aquilo que é fundamental para o desenvolvimento da criança é uma atenção à saúde, atenção a uma alimentação saudável, cuidados responsivos, né? Então, os adultos que estão com essas crianças respondem às suas demandas, sabem ser adultos perto dela, né? De responder às necessidades dela. Segurança, ambientes que não são seguros são altamente danosos para o desenvolvimento das crianças e escola, educação. Então, uma criança ir para a educação infantil, né, esse espaço educacional que a gente chama de educação infantil, que é dos 4 meses aos 6 anos, ele é uma chave para compor esse quadro de atenção ao desenvolvimento integral da criança. Então, não tem uma forma ideal de viver, porque
tem as dimensões culturais que se atravessam. Imagina se a gente cria um ideal baseado numa criança urbana de uma metrópole. Eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes. Ela estaria longe desse ideal, talvez. Uma criança indígena, né? Então, a gente não fala de um ideal de infância, mas daquilo que há evidências de que, se a gente cuida disso, a gente está atento a um desenvolvimento integral das crianças e que isso é o sustentador para o resto da vida. Paulo, queria te agradecer, então, primeiramente, por esse quadro muito esclarecedor, né, sobre essas perguntas da primeira infância. E agora eu gostaria de falar dessa árvore linda de Natal. Quero agradecer aos meus parceiros, que é o Mundo Mix, que é um atacado de brinquedos, e também o Mário Atacarejo, né? Eles forneceram todos esses enfeites, árvores de Natal. Então, quero agradecer que lá vocês encontram tudo que é tipo de brinquedo, agora para amigo secreto, para o Natal. E o melhor de tudo, é com preços de atacado real. Então, vou deixar aqui o Instagram, né, deles, o @, que é Mário Atacarejo e Mix, Mundo Mix. Tá bom? Muito obrigada. Voltando aqui, então, para o nosso programa, eu gostaria que a gente entrar agora rapidamente, assim, num quadro de mitos e verdades, tá? Eu vou te falar uma afirmação e tu vai me responder se é mito ou verdade. Tá bem. Tá bom? Vamos lá? Sem muita explicação. Sem muita explicação. Vamos lá. Bebê não aprende nada, ele só precisa de cuidado. Um grande mito. Brincar é só diversão, não tem função educativa. Um grande mito. Se a criança não for estimulada cedo, ela fica para trás. Esse eu preciso explicar. Posso? Pode. Porque o estimulado depende do ponto de vista, né? Ele é um mito, por aquilo que eu contei antes para você, dessa criança que é ativa no mundo, né? Mas ele é verdade no sentido de que, se eu estou entendendo estímulo como boas condições para o desenvolvimento, por exemplo, contato com a natureza, a saúde, a alimentação, se eu entender isso como estímulo, daí é verdade, né? Então, o que é uma mentira sobre o estímulo? De que uma criança que tem um pleno desenvolvimento, que está saudável, né, precisa ficar sendo estimulada para poder se desenvolver. Não, precisa ter boas condições para a aprendizagem dela acontecer, mas ela não precisa desse estímulo de fora para dentro, né? Mas uma criança que não é oferecido para ela as boas condições, essa criança perde no seu momento mais oportuno de aprendizagem e desenvolvimento, talvez uma oportunidade fundamental para a vida dela, né? Perfeito. Criança que fala tarde é sinal de atraso no desenvolvimento. Criança que fala tarde é sinal de que alguma coisa está errado no entorno dela. Por exemplo, hoje, na maioria dos casos, é muita tela na vida dessa criança. Muito ou pouca é tela atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Isso pode, se não for, se a gente não reage a isso, pode ter prejuízos grandes no desenvolvimento dela. Birra é falta de limite. Não. Birra é um jeito de se comunicar que precisa de um adulto que ajude a compreender os limites. Isso aí. Quanto antes a criança alfabetizar, melhor para o futuro dela. Um grande mito. Os estudos longitudinais mostram, internacionais, da OCDE, num relatório de mais de 46 países, que saiu agora no Start Strong 5, mostram que a escolarização precoce, a médio e longo prazo, tem grandes prejuízos para a aprendizagem das crianças, porque afeta o desenvolvimento da autopercepção delas sobre a aprendizagem. Olha aí. Criança pequena precisa de muitas atividades para se desenvolver bem. Mito. Criança pequena, crianças médias, adolescentes precisam de paz. Paz e um bom entorno, adultos que se relacionam verdadeiramente com elas, é disso que elas precisam.
creche é apenas o lugar para deixar a criança enquanto os pais trabalham. Isso é um grande mito que a gente precisa superar. Isso já deveria ter superado nos anos 80, né? Mas a gente ainda tem esses discursos, acabaram de inventar essa história, inclusive, de creche noturna, que é um grande erro, né? Creche é um dos 5 pilares do desenvolvimento das crianças, que é um fator decisivo para mudar o início de vida desse sujeito. A criança só aprende com o professor, ambiente e a família tem pouco impacto. Um grande mito, né? Professor, ambiente, família, todos esses são 3 figuras fundamentais. A escola boa é aquela que tem muitos conteúdos, muitas tarefas e muita estrutura. Mito. A escola boa é a que não enlouquece as crianças. Essa é uma boa escola, que deixa elas brincar e que oportuniza boas condições para aprender. Paulo, obrigada por esse quadro de mitos e verdades. E agora a gente vai falar sobre o patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Versace, super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$ 171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$ 199. Esse aqui é um óculos Miu Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno. E a parcela dele está saindo 10 vezes de R$ 265. Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um modelo masculino e ele está muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente R$ 259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$ 55. Olha que maravilha! Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e o diferencial da Euroóptica Iguatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Paulo, então agora a gente vai falar sobre a dica do especialista, tá? Que eu sempre gosto, né, de quando vem um especialista, dar uma dica muito, assim, importante, uma dica de ouro, tá? Que dica tu daria para o pessoal que está nos assistindo, para famílias, para ajudar, assim, para ajudar no desenvolvimento? O que a gente pode fazer, assim, no dia a dia para oferecer esse suporte no desenvolvimento e no bem-estar das crianças? Se for um bebê, deixe ele o mais livre possível no chão, com todo o corpo apoiado de barriga para cima, com brinquedos próximos. Não fique querendo chamar a atenção dele, deixe ele se autorregular e se perceber no seu entorno. Na medida que a criança for crescendo, mesmo um bebê, leia histórias, converse, explique as coisas do mundo. Quando a criança se atrapalhar e fazer alguma coisa errada ou estiver fazendo uma birra, não entenda como uma afronta à figura adulta, entenda como um não sei adulto, me ajude a compreender o que está acontecendo, né? E apostem na relação das crianças com espaços externos, natureza, pátios, encontros com outras crianças, porque isso vai fazer uma diferença enorme na vida delas. Muito bem. Muito obrigada, Paulo, pela tua presença. Foi uma honra te receber aqui. Tu esclareceu muitas coisas sobre a primeira infância, assim, ó, espetacular. Tudo que tu falou foi, assim, ó, demais. Muito obrigada por trazer todo esse teu conhecimento aqui no programa. Eu fico muito feliz, primeiramente, né, de ter aceitado, né? A gente já estava um tempão, né, já combinando, teve uma viagem, agora realmente tu veio. Então, quero agradecer a tua vinda aqui. Eu que agradeço, Dani, o convite. Foi uma alegria. Obrigado por essa conversa gostosa. E tomara que
ela tem ajudado um monte de adultos aí. Com certeza ajudou e também está convidada para a gente continuar, né? Porque tem muita coisa para falar sobre isso, né? Claro, volto com prazer. Então tá. Agora então eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Não existe uma fórmula mágica para criar um filho perfeito, nem um manual que nos diga exatamente o que fazer a cada passo. Mas o que sabemos com certeza é que o amor, a paciência, o afeto e a presença verdadeira dos pais, especialmente das mães, são pilares que sustentam esse desenvolvimento saudável e feliz. Não se cobre demais. A primeira infância é um tempo de aprendizado para todos e cada mãe tem o seu próprio ritmo e desafios. A chave é o cuidado contínuo, a escuta ativa, o entendimento de que você está fazendo o melhor que pode, com os recursos e o conhecimento que tem. Lembre-se, não há perfeição, mas há sempre a possibilidade de fazer o melhor possível com amor e dedicação. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.